Acredite, vou apresentar mais uma prova. Excelência, ele não viajou. Olha aqui mais uma prova. Agora o senhor está convencido agora? Você acha que alguém está tentando convencer o Alexandre de Moraes de que ele está errado? Ah, não, agora eu vou juntar essa prova. Ai, agora o ministro vai perceber que ele está errado. Vocês acham que é isso? Esse monte de prova que está sendo juntada é para convencer o Alexandre de que ele está errado? Todo mundo já entendeu o que está acontecendo. Esse monte de prova que está sendo juntada é para ferrar o Alexandre no futuro. Ninguém aqui é idiota de achar que alguém está querendo convencer o Alexandre. Ah, agora o ministro vai perceber que ele está errado. Pelo amor do Santo Cristo. Não tem ninguém pensando nisso. Claro, eu não posso falar pelos advogados do Felipe, né? Nem os conheço, mas assim, isso está claro. Parece até eu lá no meu julgamento do CNJ. No meu julgamento do CNJ, eu fui lá e fiz uma manifestação oral. Falei não sei o quê, vocês são arbitrários e fazem perseguição. Eu fiz aquela onda toda. E aí veio um pessoal, olha, um pessoal com uma inteligência assim, muito pouco desenvolvida, e vieram falar assim, ela tinha que ter sido mais humilde e ela tinha que ter levado um advogado para fazer a sustentação oral para ela. Pelo amor do Santo Cristo, alguém acha que eu estava realmente ali tentando convencer o Salomão de que eu sou boazinha? Alguém acha que se passou pela minha cabeça por um segundo que alguém ali prestaria atenção em algum argumento que eu estivesse apresentando? É claro que eu não estava apresentando prova nenhuma ali, tentando me defender. Eu estava acusando aqueles caras. E estava me utilizando da televisão deles ali, do vídeo deles, para fazer isso. Na frente de todo mundo. Pouco importa se eu tivesse a melhor prova do mundo em meu favor. Eu estava ali para acusá-los e não para me defender, porque não adiantaria defesa nenhuma ali. Para que chamar advogado, para o advogado ficar ali se humilhando? É a mesma coisa o caso do Felipe Martins. O advogado está ali juntando as provas. Não porque ele quer convencer o Alexandre. Essa fase já passou. Tudo, ele está provando, tão bem provado, o abuso de autoridade, o arbítrio, a tirania, de forma que não tem mais como fugir a essa altura do campeonato. Pensa o que está se passando pela cabeça do Alexandre de Moraes. A gente não tem como saber, mas a gente pode conjecturar. Ele já deve ter se dado conta de... frase do Eduardo Bolsonaro. Vai dar merda. Eu não posso voltar atrás agora. Já fiz muita merda em sequência e agora se eu voltar atrás, eu vou me ferrar, eu vou ter que sustentar isso de qualquer forma. Pelo menos é isso que eu acho, que eu especulo que esteja se passando na cabeça do Alexandre de Moraes. Vocês concordam comigo? Ele não pode mais voltar atrás agora. Ele já se encalacrou tanto. Mas o advogado tá lá e tá certo. Cada provazinha ele vai lá juntando. Porque aí ele recebe mais uma negativa do Moraes ou sequer a atenção do Moraes. Vai ficar aquele monte de prova no processo sem que o Moraes tenha sequer analisado. Ou se analisar, vai analisar pelo indeferimento. E com isso, futuramente, num julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou até mesmo, quem sabe, num julgamento na Corte de Haia, isso tudo é documento. Então, cada documentozinho que o advogado do Felipe está juntando no processo, ele sabe que para o Alexandre não vai fazer diferença nenhuma. Ele não está querendo convencer o Alexandre. Ele está fazendo as provas que futuramente, um dia, vão fazer parte do processo de Haia, vão fazer parte do processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o raio que o parta. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então, advogado Felipe, meus parabéns. Continue. Resiliência. Resiliência. Juntando um monte de documento, fazendo um monte de petição, sabendo que não vai ser ouvido, mas mantendo esse comportamento. Porque é tudo documento. É tudo documento.
Agora, vocês percebam o seguinte. Agora vamos passar então para a parte bizarra que eu prometi no início da live e prometi e vou entregar. Já temos 10 mil, quase 11 mil pessoas aqui em todas as plataformas assistindo. Por isso que a galera conseguiu me cancelando, né? Só tem inteligentão, cara. São inteligentões, né? Olha o que o pessoal... Olha, imagina, eu não sou youtuber, né? Apareço aqui, nem esqueço de pedir para curtir, esqueço de pedir para compartilhar. Criei um canal aqui, né, para criar essa comunicação aqui. Olha o que eles conseguiram cancelando, cara. Nunca se passou pela minha cabeça. Pô, 10 mil pessoas me ouvindo, cara. Eu sei que vocês aparecem aqui para me ouvir, porque vocês não me conhecem pessoalmente, a maioria, né? O fato é que quem me conhece pessoalmente sabe que não é o meu natural aparecer na televisão, aparecer falando. Eu, na mesa de bar, eu sou a mais calada. Porque como vocês só me veem falando, parece que eu sou super extrovertida. Quando é justamente o contrário. Assim, eu faço isso tudo contra a minha própria natureza. Eu tenho que me superar para fazer isso aqui que eu tô fazendo. E que eu venho fazendo há anos. Porque a minha natureza não é de extrovertida, é de introvertida. Então, quando alguém que só me conhece pela internet encontra comigo pessoalmente, senta numa mesa de bar, numa mesa para jantar, para almoçar, eu fico ali quietinho, ouvindo todo mundo e tal. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ocorreram. Então, quem teria interesse? Isso, eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar para cada um de vocês raciocinar, botar a cabecinha para... botar o cérebro para rodar. Quem é a pessoa ou quem são as pessoas que teriam interesse, tá? Interesse em esquentar uma informação falsa? Tá? Como a gente já viu, aquela informação que constava do I-94 era uma informação que não correspondia à realidade. Não correspondia à realidade. E o Alexandre está se baseando, está se agarrando loucamente àquela informação que já se provou falsa para manter a prisão do cara, certo? Quem são as pessoas que teriam um interesse imediato em fazer com que essa informação falsa se transformasse em uma informação verdadeira? Aqui, cada um vai chegar aí às suas conclusões. Eu tenho aqui algumas teorias. Mas como são conjecturas, e eu não posso provar, eu não posso acusar ninguém de ter feito nada ou de ter tentado fazer alguma coisa, então são conjecturas e, enfim, eu não digo e vocês, cada um aí pensa o que quiser. Mas pensem, quem seria a pessoa interessada em que aquela informação errada do I-94, de que ele pisou em Orlando, junto com o Bolsonaro, que essa informação de falsa, ela fosse esquentada e se tornasse verdadeira. Ainda que por meio de uma fraude. A meu ver, todas as pessoas que estão na cadeia de responsabilidade por esse evento. Tá? Mas segura aí, que a coisa vai feder agora. A coisa vai feder agora. Olha, 11 mil pessoas aí na live. Valeu, pessoal. No final eu vou ler superchat, tá? No final, agora eu aprendi. Grande youtuber que só depois de, sei lá, quase 30 lives só fui descobrir agora como ler superchat. Enfim, a gente vai aprendendo, né? Não é a minha, mas eu tô aqui tentando quebrar um galho. Tá? Eu não sou uma youtuber, não sou apresentadora. Aí cada um vai chegar à sua conclusão de quem são as pessoas interessadas em esquentar, né? É tipo pegar a nota fria e esquentar. Pegar aquela informação fria e esquentar e torná-la quente. No dia 30 de junho agora, o que aconteceu? Aconteceu algo muito relevante, e foi isso aqui. Vocês devem ter visto já matéria do Wall Street Journal, da Mary O'Grady. Essa jornalista, Mary O'Grady, ela já escreveu várias coisas a respeito da tirania do Moraes. Ela
tá inteirada do que está acontecendo no Brasil. É o nome dessa jornalista, Mary O'Grady. E ela escreveu essa matéria, que aí traduzindo é quem incriminou o Felipe Martins, quem enquadrou o Felipe Martins. Framed, não sei exatamente qual vai ser a melhor tradução, mas sei lá, quem enquadrou o Felipe Martins, quem incriminou o Felipe Martins. E nessa matéria, essa mulher ela fez uma pesquisa. Dá para perceber que ela é boa. Ela é boa. Ela fez uma pesquisa. Inclusive, conversou com a doutora Ana Bárbara Schaffert, que é advogada aqui nos Estados Unidos. Eu, inclusive, a conheço. Falei com ela também depois a respeito desse assunto. Para ter mais certeza do que eu ia falar aqui para vocês. Eu conversei com ela também. Mas, por enquanto, eu estou aqui na matéria da Mary O'Grady, do Wall Street Journal. A jornalista ela afirma que o Moraes tem mantido Felipe Martins preso com base em uma informação falsa do CBP, que é aquela informação de que ele teria entrado em Orlando e não entrou. Que diz que Felipe voou para Orlando em 30 de dezembro de 2022. Aí ela fala na reportagem dela, olha, o CBP removeu essa informação admitindo implicitamente, então, que a informação estava errada. Eles foram lá e removeram a informação. Aí a Mary O'Grady faz a seguinte indagação. O que diabos está acontecendo no CBP em Orlando? Ela coloca o CBP, esse Custom and Border Protection, ela coloca em dúvida a idoneidade do CBP. O que diabos está acontecendo no CBP de Orlando? Lembrando que ela é uma jornalista americana falando de um departamento americano. Estão começando a entender como a situação deixa de dizer respeito apenas ao Brasil e passa a dizer respeito aqui aos Estados Unidos? Consegue entender agora melhor, um pouco, enxergar um pouco melhor por que o deputado americano está metendo o bedelho? Porque tem interesse nacional aqui em jogo. Dos Estados Unidos. Não apenas do Brasil. Dos Estados Unidos. Enquanto isso, uma galera falando, não vai dar nada. Porque o deputado americano não pode fazer nada no Brasil. Não pode fazer nada no Brasil, mas pode fazer aqui. Pode fazer aqui. E mais não digo. Vamos lá. Aí a Mary O'Grady fala assim, olha, que diabo está acontecendo no CBP em Orlando? O mau uso do registro de viagem está sendo usado para violar as liberdades civis do senhor Martins no Brasil. Ninguém no CBP consegue explicar como, por que ou quando foi criada a falsa I-94, que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão. Então ela aqui está questionando essa idoneidade do CBP Orlando. Ela diz, então, que conversou com a doutora Ana Bárbara Schaffert, que é advogada do Felipe aqui nos Estados Unidos. Ela diz que conversou com ela por telefone. E a doutora Ana Bárbara, então, disse que pediu para que o CBP de Orlando corrigisse, informasse que a última entrada do Felipe Martins, no sentido de que foi em setembro de 2022, por Nova York. Então, ele não entrou por Orlando, entrou por Nova York. Então, a advogada do Felipe pediu para o CBP Orlando, olha, me dá aí um documento corrigido com a informação correta, no sentido de que ele entrou apenas em setembro e não em dezembro, junto com o Bolsonaro. Então, conseguiu esse documento, eles corrigiram a informação e esse documento foi juntado no processo do Felipe. Mas, enfim, é só para fins de comprovar cada dia mais, com mais documentos, de que o ministro está agindo com abuso de autoridade. Enfim, juntou, o Alexandre de Moraes cagou e andou, ninguém esperava que fosse ser diferente, cagou e andou, beleza. Espera. Aí, depois, não surtindo efeito
com Alexandre de Moraes, claro, porque ele não soltou o Felipe nem diante dessa informação do CBP de Orlando, a doutora Ana Bárbara foi lá e pediu a mesma informação lá do aeroporto JFK, em Nova York. Então, ela pediu informação de Orlando em abril, e em maio, mês seguinte, ela pediu informação agora do aeroporto de Nova York, que foi o último lugar nos Estados Unidos onde o Felipe pisou. Ela foi lá e pediu, olha, me dá uma cópia do I-94 do Felipe aí. Então, o que aconteceu? Agora, presta atenção, que agora é que o bicho pega. Aí, nisso que ela pediu, agora para o funcionário em Nova York, e não para o funcionário em Orlando, pediu para o funcionário em Nova York, uma cópia do I-94. Aí o funcionário olha para ela e diz assim, olha, tá aparecendo aqui na minha tela uma entrada dele em 30 de dezembro de 2022. Parou. Recapitulando, eu quero que vocês entendam aqui o que aconteceu, porque isso aqui é sério. É sério. A doutora Ana Bárbara já tinha obtido do CBP de Orlando a remoção daquela informação falsa. Beleza, removeu, tal. Beleza. Um mês depois, ela pediu o mesmo documento, só que no outro aeroporto, Nova York. E então o funcionário do outro aeroporto falou, olha, apareceu para mim aqui essa informação. Eu olhei assim, mas essa informação já tinha saído do sistema. Como que essa informação voltou para o sistema? Se liga, calma que vai piorar. Fica na live. Calma que vai piorar. Vou tirar isso aqui. Pô, a informação voltou para o sistema? A informação já tinha saído? Aí o cara, mas está aparecendo aqui para mim na minha tela. Que ele entrou sim em Orlando, dezembro de 2022. Aí, a advogada foi cavar e percebeu o quê? Que inseriram essa informação nova do Felipe no sistema. Com o nome dele errado. O Felipe dele é com I, não é com E. É Felipe e não Felipe. Então, é Fi e não Fê, correto? Lançaram uma informação, então, agora, aparentemente recente, com o nome dele errado, Felipe e não Felipe. E pior, usando um número de passaporte que já não existia mais, porque já havia sido cancelado uns 2 anos antes. Já não era o passaporte que o Felipe utilizava. Esse passaporte, ele tinha perdido ou tinha sido roubado, não sei exatamente o que. Esse passaporte não existia mais. Ele já tinha feito BO, já tinha cancelado esse passaporte na Polícia Federal, já tinha pego outro. E já viajou com esse outro. Então, inseriram no sistema uma entrada do jeitinho que o Alexandre queria em 30 de outubro de 2022, só que o sujeito trapalhão que fez isso jogou o nome do Felipe errado. Olha, as pessoas não conseguem nem fraudar, cara. As pessoas são imbecis até para fraudar, bicho. É incompetência até para fraudar. Jogaram o nome do Felipe errado e ainda com um número de passaporte que ele nem usava mais, de passaporte cancelado. Vocês estão entendendo o que pode ter acontecido aqui? Vocês estão entendendo o que pode ter acontecido aqui? Será que está claro agora? A informação errada já tinha saído. Um mês depois a informação voltou. E voltou com os dados todos errados. Dando a impressão de que algum sujeito trapalhão tentou ali esquentar a informação errada, transformar a informação verdadeira, só que o trapalhão, burro, jogou os dados errados do Felipe. E botou tudo a perder. Essa é a impressão
que eu, Ludmila, tenho. Eu não posso afirmar que isso aconteceu, mas eu posso conjecturar, porque isso tem cara de fraude, jeito de fraude, cheiro de fraude, anda como fraude, come como fraude, olha como fraude, tem voz de fraude, parece fraude. Não posso afirmar que é, porém posso conjecturar. Porque o cheiro já tá... O cheiro de podre, de esgoto, já tá no ar, assim, já não tem mais como disfarçar isso aqui, tá bom? Não tem mais como disfarçar isso aqui. Então tem cara de fraude, jeito de fraude, anda como fraude, olha como fraude. Então, talvez seja fraude. Talvez seja. Então, a doutora Ana, diante disso aí, dessa bizarrice que aconteceu agora, ela entrou, né, em contato com o CBP Orlando. E em vez do CBP Orlando remover essa entrada errônea do Felipe, eles simplesmente corrigiram o erro ortográfico. Corrigiram o nome dele de Felipe para Felipe e pegaram o número do passaporte errado e botaram o passaporte correto. Esquentando a informação falsa, agora colocando como uma informação verdadeira, convenientemente. A doutora Ana Bárbara perguntou, olha, quando que essas informações foram inseridas? Até agora, pelo menos, ela não informou ter conseguido ou não essa informação. Tá certo? Não informou ter conseguido essa informação. Não sei se vai conseguir. Eu só sei que aqui nos Estados Unidos não é bagunça. Ela mesma já me informou que já entrou com requerimento de investigação. E eu realmente acho que isso vai ser investigado, até porque esses lançamentos eletrônicos é tudo feito por meio de senha. Isso tudo deixa rastro eletrônico. Basta uma autoridade aqui querer investigar isso a fundo que vai conseguir entender quem foi que jogou aquela informação, que dia jogou, e depois vai lá, é só puxar o fiozinho. É só puxar o fiozinho. É isso. Então, por isso que eu dei o nome dessa live e botei aqui o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Vai dar merda. Vai dar merda. Se lamento muito. Lamento muito. E agora, recentemente, a TIM juntou mais documento. Ótimo. Cada vez mais o ministro está se encalacrando de uma forma que depois ele não vai conseguir sair da... Olha, ele já está no meio daquela cama de gato. Sabe aquela brincadeira, cama de gato? Não tem mais como se desenrolar dali. Agora a TIM acabou de botar lá no processo os registros de geolocalização. Não tem mais o que fazer, você está entendendo? Não tem mais o que fazer. Enquanto isso, eles vão juntando prova no processo, vão juntando. Cada prova que entra no processo é mais um problema na vida do Alexandre de Moraes. Isso tudo só me lembrou, pessoal, aquele vídeo do Gilmar Mendes, lembra? Quando ele reclamou que a Lava Jato mantinha pessoas presas para obter delações premiadas e isso era tortura? Era coisa de pervertidos? Vamos lembrar esse vídeo. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. É disso que se trata. Prática de tortura. Coisa de pervertidos. Eu também acho. Eu também acho. Então, fica a dica. Fica a dica. A gente aqui
tá ligado, tá esperto, a gente tá acompanhando tudo, cada detalhe desse caso. E cada detalhe desse caso não vai ser levado para a Câmara dos Representantes. Já está nas mãos da Câmara dos Representantes. E aquela resposta que o deputado Chris Smith pediu do Alexandre de Moraes, que a gente nunca soube de ter sido respondido, como a gente já esperava, e pouco importa se ele iria responder ou não. Aliás, eu acho que isso é até pior para ele, né? Eu vou falar, pô, cagou e andou pra gente, então acho que a denúncia procede, né? A lei contra o Brasil, e mais especificamente contra o Alexandre de Moraes, vai ser tocada aqui. O processo vai andar, independentemente do Alexandre responder cartinha ou não responder cartinha. Você tá entendendo? A cartinha, pessoal, é só uma formalidade. É só para ele não dizer depois, mas ninguém me perguntou nada. Aqui nos Estados Unidos a coisa é muito séria. Eles vão dar o direito ao contraditório ao Alexandre de Moraes. O que o Alexandre não dá para as suas vítimas, aqui nos Estados Unidos, eles vão dar o direito ao contraditório ao Alexandre. A cartinha foi o direito ao contraditório, que o Alexandre aparentemente ignorou. Beleza, mas o direito foi dado, correto? Ele teve o direito de se defender e aparentemente não o fez. Então tá bom, as coisas vão continuar andando. E tudo isso que está acontecendo no processo do Felipe Martins não vai ser em vão, porque nós vamos usar tudo. Cada documento desse, cada notinha do Uber, notinha do iFood, documento, esse lance agora dessa possível fraude. Isso aqui, nos Estados Unidos, isso não vai ficar barato, porque eles vão investigar para saber o que aconteceu. Vão buscar de quem foi a senha que fez isso aqui. E dali puxa o fiozinho. Dali puxa o fiozinho da investigação. E a gente pode descobrir um monte de coisa aí, que ainda está nas profundezas. A coisa está só começando. É que nem quando acontece qualquer coisa comigo, cada coisinha dessa que acontece comigo, eu boto no meu processo de asilo. O processo já está tão rico, já está tão recheado, e de tantas fontes, de tantas perseguições e ameaças vindas de tantas fontes diferentes, de tantos jeitos diferentes, assim, sabe, já virou passeio o meu processo de asilo. Ele fez um discurso na Câmara dos Deputados, em que ele fala, desculpa, eu sei que vocês não gostam que eu fale palavrão, mas enfim, dane-se, eu falo palavrão, essa sou eu, e não tem outra palavra melhor para dizer o que eu penso do que essas palavras que o Eduardo Bolsonaro falou nesse vídeo, que inclusive é o título aqui dessa live. E depois eu vou explicar por quê. Vamos só relembrar as palavras do Eduardo sobre o caso Felipe Martins e depois a gente volta aqui. Senhor presidente, eu venho aqui falar de um caso que não pode cair no esquecimento, né? Felipe Martins está preso há 139 dias, sem a formalização de um processo, sem uma acusação formal, nada. Essa tortura psicológica. A conta só vai aumentando. A conta só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado. Mas eu ando muito pelos Estados Unidos. E eu estou falando para vocês, em um dia o Trump resolve essa parada. Em um dia o presidente dos Estados Unidos, que será eleito, Deus quiser, em novembro, resolve essa parada. Vai dar merda. Eu estou falando, independentemente do que eu faça, eu estou falando. Hoje é dia 26 de junho. Vai dar merda. Tá no caminho certinho. A sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Então, ele resumiu aí, como a gente diz no Rio de Janeiro, ele mandou o papo reto. Mandou o papo reto, deu a letra. Não é isso? Ele deu a letra. E eu concordo com o Eduardo quando ele diz, vai dar merda. Porque vai. Só digo isso. Só digo isso. E esse caso aqui, dentre todos esses casos com grande potencial de dar essa merda,
esse caso aqui do Felipe Martins é um dos que eu considero top para dar merda para essa galera autoritária aqui nos Estados Unidos. E eu já falei sobre isso, a gente vai só dar uma relembrada e depois eu vou dizer o que mudou nesse caso. E mudou para pior. Salvo engano, quando o Eduardo Bolsonaro fez esse discurso aí, eu acho que ainda não tinha vindo à tona o que veio depois. E que eu vou falar aqui nessa live. Esse caso tá muito sinistro. Muito sinistro. Porque agora já não é mais somente aquela questão de Alexandre de Moraes está mantendo o Felipe Martins sequestrado para tentar obter dele uma delação premiada. A coisa já não é mais só isso, como se fosse pouca coisa, né? Já não é mais só isso. Agora aconteceram coisas que envolvem segurança nacional dos Estados Unidos. E a gente vai entender isso aqui hoje direitinho. O caso é meio complicadinho, mas eu vou tentar explicar com riqueza de detalhes para vocês entenderem exatamente quais são os novos elementos desse caso que vão fazer dar a merda que o Eduardo Bolsonaro falou aí no vídeo. Então vamos lá. Todo mundo já está careca de saber desse caso. Careca de saber. Ele foi preso, o Felipe, por uma viagem que ele não fez e que mesmo se tivesse feito, não seria crime. Isso já é bizarro por si só. O caso podia parar aí, tá? Podia parar aí, que já seria muito bizarro. 4.000 pessoas agora na live. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Então o caso podia parar aí. Tipo, já tá bom de bizarrice, já tá bom. Mas não, né? Então o Felipe ele foi acusado de dar o migué na imigração, no controle de imigração da PF no Brasil e de dar o mesmo migué no controle de imigração nos Estados Unidos. Então, assim, a narrativa oficial do Alexandre de Moraes é de que o Felipe passou pela imigração da Polícia Federal no Brasil, ninguém viu o Felipe, ele se desintegrou. Isso é David Copperfield, Felipe Copperfield Martins. Ele se desintegrou, né? Sumiu, abriu um portal assim, sabe? Um portal. Lembra do portal da Caverna do Dragão? Caverna do Dragão, abriu um portal assim. Ele passou pelo portal, se desintegrou, né? Se desintegrou. Passou então pela imigração no Brasil, ninguém viu. Depois ele fez a mesma mágica, né? O David Copperfield, para quê se temos Felipe Martins? Para que David Copperfield? Aí, beleza, o avião voou, aí ele saiu do Brasil, aí chegou aqui nos Estados Unidos e na hora de passar pela imigração americana, que é o bicho, quem já veio para os Estados Unidos sabe como é que é. Eles te enchem, mas é um negócio rigoroso. O cara, né, David Copperfield, de novo, sumiu, desapareceu, abriu o portal. Né, o Mr. M. O Mr. M fez a mágica. O senhor de todos os sortilégios. Lembra disso? O senhor de todos os sortilégios, Mr. M. Martins, desapareceu de novo e deu migué também na imigração dos Estados Unidos. Olha só, como o Eduardo Bolsonaro falou, olha, nem o Osama Bin Laden foi capaz de tamanha façanha. Não é verdade? Nem o Osama Bin Laden conseguiu fazer um negócio desse, mas o Felipe Martins, mágico David Copperfield, se desintegrou por 2 vezes na imigração no Brasil e na imigração aqui dos Estados Unidos. Pois bem. E aí, o Guilherme Amado, nunca esqueçamos esse nome, tá? Esse nome é para ser guardado. Guilherme Amado, se você está assistindo, Guilherme Amado, pode ter certeza que ninguém aqui vai esquecer de você e do que você fez no verão passado, tá bom? Só isso.
Ninguém vai esquecer do que foi feito. A gente estará lá no momento certo para lembrar às autoridades americanas o que você fez. Bom? Eu, pelo menos, vou fazer isso. Eu sempre vou lembrar o que você fez. E se alguém pedir aqui a minha consultoria aqui nos Estados Unidos, como já aconteceu, eu estarei pronta para dizer tudo o que eu sei a respeito do que está acontecendo no Brasil e a respeito do que você fez, Guilherme Amado, e de outras pessoas também, Alexandre de Moraes e tutti quanti. Mas aqui eu vou focar no Guilherme Amado por enquanto. Guilherme Amado, Jornal Metrópolis. Vocês lembram o que ele fez no verão passado, não lembram? Se não lembram, eu vou colocar aqui para vocês. Porque aqui a gente não deixa esquecer. Guilherme Amado. Jornal Metrópolis. Investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. Lembra? O Mr. M, David Copperfield, evaporou. Passou pelo portal da Caverna do Dragão. Né? Ele fez essa matéria aí, ou seja, levantando a bola para quem cortar. A gente já entendeu como funciona essa dobradinha imprensa suja Alexandre de Moraes. Uns levantam a bola para esse aqui cortar, não é isso? Não é assim que acontece? Inclusive o Flávio Morgenstern, meu amigo Morgenstern, né, mandar um beijo para ele, ele tem um artigo muito bom, né, tanto no livro Inquérito do Fim do Mundo, como no livro Suprema Desordem, em que eu participo também. Inclusive, no Suprema Desordem, eu não só tenho um artigo, como eu sou também uma das organizadoras do livro. E o Morgenstern, ele escreve muito bem sobre esse papel da imprensa em levantar a bola para o Alexandre de Moraes cortar. É como se a imprensa fizesse um papel de procurador-geral da República. Mais ou menos esse é o papel. E o Alexandre de Moraes acaba convenientemente deixando que eles desempenhem. Então o Guilherme Amado fez aí essa matéria. Só que aí depois, quando viu que, como disse aí o Eduardo Bolsonaro, vai dar merda, ele percebeu que vai dar merda. Aí o que ele fez? Mudou a matéria. Mudou o título. Quando ele percebeu, vai dar merda aqui. Aí ele mudou o título. Aí olha como é que ele colocou esse título aí. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Então aí, ali ele se ligou. Pô, é a mesma matéria, você tá percebendo? Ele mudou o título da matéria. Ele foi lá e editou. É a mesma matéria, tá bom? Ele foi lá e editou. Então, ó, para ficar mais claro, aqui estão as duas. Ó, as duas é a mesma matéria com o primeiro título e depois com o título modificado, tá? Investigado. Primeiro ele afirma que o Felipe Martins foi a Orlando. Aí depois ele viu, isso aqui vai pegar para mim, deixa eu correr para mudar. Aí ele foi lá e mudou. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos. E aí ele percebeu, Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos coisa nenhuma. Deixa eu correr para mudar isso aqui, para me proteger, senão vai sobrar para mim. Mas, Guilherme Amado, vai sobrar para você de qualquer forma, tá? Fica tranquilo que vai sobrar de qualquer forma. Né? Tentou dar esse miguezinho aqui, mudando, se desculpando. Não. Depois ele fez uma atualização, inclusive. Ele escreveu. Sabe aquela coisa do não passa nem Wi-Fi? Ele foi lá e deu uma consertadinha e deu uma justificada, dizendo, olha, eu fiz uma atualização aqui porque a primeira informação que eu dei foi feita com base numa consulta pública do formulário I-94. Depois a gente vai ver que essa consulta não é exatamente pública. Eu fiz aqui uma consulta pública, eu escrevi aquela matéria daquele jeito por conta dessa consulta, mas aí depois a gente viu que, né, podia não ser bem assim, né? Então por isso que eu mudei o título. Guilherme Amado. O print é eterno, a gente sabe
o que você fez aqui. E você apenas tentou consertar porque você viu que vai dar merda. Só isso. Foi isso que aconteceu. Tá? Eu tô traduzindo aqui para vocês o que aconteceu. Foi isso. Pois bem, por que eu tô falando aqui no Guilherme Amado? Lembrando do Guilherme Amado, nunca deixando vocês esquecerem do Guilherme Amado. O Guilherme Amado, ele finge que nada aconteceu, mas eu apontei na época e vou apontar aqui de novo. Eu reitero o que eu disse. Ele cometeu um ato ilícito aqui relativamente aos Estados Unidos. Porque é o seguinte, isso aqui é um disclaimer, é um aviso que tem ali no site do US Customs and Border Protection, que é, enfim, a imigração, tá? Vamos chamar aqui de imigração. É um aviso que tem nesse site, onde ele tirou esse formulário I-94, de onde ele disse que tirou as informações de que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos. Só que se você entra no site aqui da imigração, você vai dar de cara com esse disclaimer aí, com esse aviso dizendo, olha, esse formulário aqui, 94, ele não tem valor legal, tá? Ele não reflete mudança de status, ele não reflete ajustes de status, ele não reflete extensões de estadia, ou seja, ele é um formulário tão impreciso que ele não pode ser usado judicialmente. Ele é apenas ali uma fonte ali de consulta para os usuários. Você não pode pegar isso e juntar no processo como prova, porque isso não prova nada. É só uma ajudinha. É só uma mãozinha na roda, que não prova nada. Tá aqui. Se o Guilherme Amado tivesse feito o seu trabalho de jornalista adequadamente, teria dado de cara com esse aviso e teria falado, olha, não dá para ter certeza se ele entrou ou não. Porque embora o documento afirme que sim, o site informa que isso é muito impreciso. Pois bem, esse documento, esse I-94, que foi usado pelo Guilherme Amado, ele é tão impreciso, que ele sequer registrou essas passagens aqui do Felipe Martins quando ele voltou do funeral da Rainha Elizabeth. Ele foi para o funeral lá com o Bolsonaro, funeral da Rainha, entrou por Nova York, porque ele ia participar lá de um evento na ONU em Nova York. E esse documento é tão impreciso que essa entrada dele em Nova York nem apareceu. E por que eu disse que o Guilherme Amado praticou um ato ilícito aqui perante as autoridades americanas? E ele ali está torcendo para que ninguém tenha percebido. Mas a gente percebeu. E quem não percebeu, eu estou aqui para alertar. Eu estou aqui para explanar para geral. Certo? 7.000 pessoas já na live. Vamos entrando. Obrigada aí pela audiência, pessoal. Obrigada pela audiência mesmo. Maravilhoso. E olha, eu tô sendo uma péssima youtuber. Eu esqueço. Deem o joinha, deem a curtida. Não é porque eu gosto de ser curtida, de ser aplaudida, não. É porque quando vocês apertam o curtir, o algoritmo do YouTube entende que a live é relevante e entrega a live para mais pessoas. Tá? Então aqui vocês estão assistindo essa live de graça, então me deem pelo menos uma curtidinha, tá bom? Para ajudar no algoritmo. Se você não pode ser membro, se tornar membro, patrocinar o canal, tudo bem, tem outras pessoas que vão fazer isso, né, para sustentar aqui o canal, mas você, pelo menos, que não pode patrocinar o canal, dê a sua curtidinha e deixa um comentáriozinho aí, nem que seja um oi, um boa noite, que quanto mais comentários a gente gera, mais o YouTube interpreta aquela live ali como sendo uma live relevante, tá? Então só deem um oi, um joinha, um boa noite, diz aí de onde que você é, para ajudar aqui na interação, tá bom? Beleza, então corta, vamos voltar aqui pro nosso assunto. Enquanto isso, enquanto eu bebo uma água, vocês vão dando uma curtidinha e deixando um oi aí nos comentários.
Pronto. Todo mundo? Posso voltar? Isso. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada aí pela consideração comigo. Aqui, nessa hora da noite, né, uma sexta-feira, e eu aqui fazendo live para a galera. Mas, enfim, é o dever patriótico, né? É o dever patriótico. Vamos lá. Então, qual que foi o ilícito do Guilherme Amado? Nesse site do CBP, é a sigla, né, do Custom and Border Protection. Eu vou falar CBP, que aí fica mais fácil. No site do CBP, tem umas normas muito rígidas de como você pode obter essas informações. E o Guilherme Amado, na própria coluna dele, ele disse que a coluna do Guilherme Amado, a coluna dele, ou seja, ou ele, ou os estagiários dele, ou os funcionários, enfim, a coluna dele, obteve o que aconteceu. Eu estou traduzindo aqui para vocês o que aconteceu. Foi isso. Pois bem, por que eu estou falando aqui no Guilherme Amado? Lembrando do Guilherme Amado, nunca deixando vocês esquecerem do Guilherme Amado. O Guilherme Amado, ele finge que nada aconteceu, mas eu apontei na época, e vou apontar aqui de novo, eu reitero o que eu disse. Ele cometeu um ato ilícito aqui, relativamente aos Estados Unidos. Porque é o seguinte, isso aqui é um disclaimer, é um aviso que tem ali no site do US Customs and Border Protection, que é, enfim, a imigração, tá? Vamos chamar aqui de imigração. É um aviso que tem nesse site, onde ele tirou esse formulário I-94, de onde ele disse que tirou as informações de que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos. Só que se você entra no site aqui da imigração, você vai dar de cara com esse disclaimer aí, com esse aviso dizendo, olha, esse formulário aqui, 94, ele não tem valor legal, tá? Ele não reflete mudança de status, ele não reflete ajustes de status, ele não reflete extensões de estadia, ou seja, ele é um formulário tão impreciso que ele não pode ser usado judicialmente. Ele é apenas ali uma fonte ali de consulta para os usuários. Você não pode pegar isso e juntar no processo como prova, porque isso não prova nada. É só uma ajudinha. É só uma mãozinha na roda, que não prova nada. Tá aqui. Se o Guilherme Amado tivesse feito o seu trabalho de jornalista adequadamente, teria dado de cara com esse aviso e teria falado, olha, não dá para ter certeza se ele entrou ou não. Porque embora o documento afirme que sim, o site informa que isso é muito impreciso. Pois bem, esse documento, esse I-94, que foi usado pelo Guilherme Amado, ele é tão impreciso, que ele sequer registrou essas passagens aqui do Felipe Martins quando ele voltou do funeral da Rainha Elizabeth. Ele foi para o funeral lá com o Bolsonaro, funeral da rainha, entrou por Nova York, porque ele ia participar lá de um evento na ONU em Nova York. E esse documento é tão impreciso que essa entrada dele em Nova York nem apareceu. E por que eu disse que o Guilherme Amado praticou um ato ilícito aqui perante as autoridades americanas? E ele ali está, né, torcendo para que ninguém tenha percebido. Mas a gente percebeu. E quem não percebeu, eu estou aqui para alertar. Eu estou aqui para explanar para geral. Certo? 7.000 pessoas já na live, vamos entrando. Aguenta aí. Isso aqui tudo já havia acontecido, eu já tinha falado sobre isso, eu só estou recapitulando para vocês lembrarem. Porque eu sei que é muito detalhezinho, né? A gente vai esquecendo e tal, mas eu estou aqui para não deixá-los esquecer. E o que ocorre? Isso aqui também está lá no site do CBP, né? Dizendo aqui, explicando da necessidade do formulário G28.
Se você não é a própria pessoa, pegando dados seus para você mesmo, você vai ter que ter o G28. Então, isso aqui, eu peguei, isso aqui é print do site, tá? Print do site. Aí, aqui, tem mais uma informação que está lá no site. Então, ninguém pode alegar desconhecimento, porque está tudo lá. Está tudo lá. E aqui, essa parte que eu grifei aqui de vermelho, está dizendo que você fazer isso, você entrar com os dados de outra pessoa para obter essas informações, pode constituir, pode configurar a violação do parágrafo 1030 do Código 18, do Código Americano 18, que é a lei de fraude e abuso de computadores. Então, no próprio site do CBP está dizendo em qual artigo você incorre se você fizer isso. Então, Guilherme Amado, estamos aqui para lembrá-lo sempre de que, em tese, no direito é assim, né? A gente, enquanto não tem a condenação definitiva, a gente fala em tese, a pessoa em tese praticou, né, a infração do artigo do parágrafo 1030. Cadê? Parágrafo 1030 do Código Americano. É 18 ou 28? Peraí. Do Código Americano 18. Do Código Americano 18. Certo? Entenderam aqui, então, qual foi a infração do Guilherme Amado? Que ele, né, fica ali na moita, né, quietinho, torcendo para a gente esquecer. Mas lembrem o Guilherme Amado. Cheguem lá no Twitter do Guilherme Amado e escrevam assim: Guilherme, você conhece o parágrafo 1030 do Código Americano 18? E só escrevam isso, assim, não falam mais nada. Vão lá, olha, Guilherme Amado, parágrafo 1030 do Código Americano 18, já ouviu falar? Ele vai saber o que é. Ele vai saber o que é. Ele tá torcendo ali para todo mundo esquecer. Ah, já esqueceram. Esqueci não. Bom, vamos prosseguir, que eu ainda não cheguei na parte mais bizarra. Não sei nem o que é mais bizarro aqui, né? Mas teve, a coisa evoluiu. O que já era muito bizarro conseguiu ficar ainda mais bizarro. Acredite se quiser. E essa lei, eu dei uma passadinha de olho, é tudo muito diferente aqui nos Estados Unidos. Eu dei uma passadinha de olho e pelo que eu pude entender dessa lei aqui dos Estados Unidos, essa lei prevê diferentes penas de gravidades diferentes. Então, se a pessoa, por exemplo, apenas fez um acesso não autorizado, ela vai receber uma pena mais leve. Agora, se a intenção dela era pegar esses dados para praticar uma fraude, aí ela já sobe uma escadinha, já se torna algo mais grave. Agora, se isso efetivamente resultar em dano, no caso do Felipe Martins, resultou em dano. Isso sobe ainda mais a gravidade desse ilícito. E se configurar um caso de segurança nacional, sobe ainda mais. Então, assim, é o mesmo ato que, a depender do dolo do agente e do que ele causar no mundo real, vai subindo a escadinha e ele vai ser apenado de forma menos grave ou mais grave. Então, pelo menos um dano teve. E a gente vai ver nessa live que pode ter acontecido, não sei se da parte do Guilherme Amado ou de outra pessoa, isso aí eu não sei, não tenho como afirmar, mas pode ter acontecido um caso de segurança nacional aqui nos Estados Unidos. E é essa parte que eu quero que vocês ouçam, escutem, né? Fiquem aqui até o final. Vou chegar lá. Deixa eu tirar aqui. Pois bem, depois disso tudo que eu falei, outras coisas vieram à tona. Outras coisas bizarras vieram à tona. Além dessas coisas que a gente já sabia. Então, aí vieram ao processo recibo de Uber, provando que ele estava em Brasília no dia lá do voo do Bolsonaro. Recibo de iFood, de hamburgueria. Sei lá, de iFood, ou não sei se ele foi presencialmente à hamburgueria, ou se ele pediu um hambúrguer, não sei, mas tinha recibo de hamburgueria. Certo? Depois vieram
tickets da Latam. O advogado juntou ticket da Latam provando que ele entrou efetivamente, embarcou naquele voo, mostrou inclusive os tickets da bagagem. Olha o nível de detalhamento das provas desse processo. E ele é o investigado. Quem tem que provar que ele viajou é o Ministério Público, que inclusive já até jogou a toalha, já falou, pô, esse cara tem que ser solto. É uma sequência de bizarrice, né? Então não é o cara que tem que se defender, provar que não viajou. É a acusação que tem que provar que ele viajou, coisa que não aconteceu até agora. Só que ainda assim, como ninguém quer ficar preso, né, eu também faria a mesma coisa que ele. Bom, eu não sou obrigada a provar nada, mas enfim, eu vou fazer prova aqui em meu favor. Paciência. Então, vamos embora. E começou a fazer. E começou a fazer prova. Ticket da Latam, ticket de mala. Mala despachada. Eles estavam fazendo uma mudança. Ele e a mulher. Eles pegaram um monte de mala de Brasília e estavam se mudando para o Paraná, para Curitiba, para alguma cidade do Paraná, não sei se era Curitiba. Um monte de mala despachada. Provou que as malas voaram. Juntaram bilhete de milhagem, provando que entrou a milhagem daquele voo, entrou na conta de milhagem do Felipe Martins. Olha o nível de detalhamento. Provando que ele realmente pegou aquele voo. Isso tudo porque se ele tivesse vindo para os Estados Unidos não seria nada, porque ele não tinha nenhuma medida cautelar obrigando a ficar no Brasil. Então já não era nada se ele tivesse vindo para os Estados Unidos. Olha o grau de detalhamento. Mas calma que vai piorar. Calma que vai piorar. E depois a Latam, né, expediu um documento, os advogados estão trabalhando muito bem, estão obtendo tudo quanto é prova, tudo quanto é detalhe mínimo, esses advogados estão obtendo e estão jogando lá dentro do processo. Aí você me pergunta assim, mas Ludmila, o Alexandre de Moraes está cagando e andando para as provas. Não importa se o advogado vai juntar um monte de prova, um monte de ticket, bilhete, hamburgueria, Uber. Eu sei. Para o Alexandre de Moraes, isso não vai mudar a cabeça do Alexandre de Moraes. Assim, é claro, eu não posso falar pelo advogado do Felipe. Agora, se eu fosse a advogada do Felipe, eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Não porque eu acho que, agora o Alexandre vai se convencer que ele não viajou. Acho que, francamente, alguém a essa altura do campeonato acha que alguém está juntando alguma prova no processo porque quer convencer o Alexandre de que o Felipe não viajou? Excelência. É isso, meu amigo patriota. Para essa verdade chegar a mais pessoas, eu preciso que você deixe o joinha, o like, o gostei em apoio a Bolsonaro, a Nicolas Ferreira. Tamo junto.